Sexta-feira, dia 28 de janeiro. Seja muito bem-vindo a mais um dia em que juntos nós queremos meditar a Palavra de Deus. Hoje, dia de São Tomás de Aquino, esse grande doutor da Igreja. Alguém que refletiu e que tanto ensinou sobre a fé. Que São Tomás interceda por cada um de nós para que nós possamos crescer no conhecimento da verdade do Evangelho que é Jesus. Ouçamos o Evangelho desta sexta-feira, Marcos capítulo 4, versículos do 26 ao 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes na terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus sabe muito bem que, pela nossa capacidade, nós não conseguimos entender a realidade do reino do céu. É um mistério tão grande que a nossa inteligência humana não consegue alcançar as verdades eternas. Por isso, Jesus, ao evangelizar, ao anunciar a palavra, usa as parábolas, usa essas comparações da vida do campo, da vida do povo simples de Israel, para explicar essas realidades eternas. Hoje nós ouvimos essas parábolas sobre as sementes, uma semente que é plantada e que o crescimento não depende tanto do semeador, do agricultor, mas existe um processo do qual quem lançou aquela semente não é capaz de controlar o ritmo do processo. Ele faz a sua parte, aduba, rega, prepara o terreno, cuida daquela semente, mas o crescimento não depende dele. É assim que o reino de Deus acontece. Nós fazemos a nossa parte, nós rezamos, nós evangelizamos, nós nos comprometemos dentro das nossas possibilidades, mas o processo, ele não depende de nós, mas sim de Deus. Isso é uma coisa fundamental que a gente precisa entender. Fazemos a nossa parte como se tudo dependesse da gente, mas confiamos totalmente, como se dependesse tudo de Deus. Essa confiança no processo de Deus, no tempo de Deus, é algo fundamental. Às vezes, nós queremos que tudo aconteça no nosso ritmo, do nosso jeito, segundo os nossos planos. A gente quer plantar a semente e fazer com que a semente cresça do dia para a noite. Como é difícil, muitas vezes nós temos essa paciência de aguardar o processo. Quando nós rezamos pela conversão de alguma pessoa, de um filho, do marido, da esposa, e às vezes essa conversão não acontece, quanto isso às vezes nos angustia, quanto nós
perguntamos a Deus, mas por que, Senhor, não acontece se eu peço tanto, se eu rezo tanto? É a semente que tem o seu tempo para germinar. O reino de Deus acontece na vida de todos nós, mas depende desse ritmo, depende desse processo. Vamos confiar, fazendo a nossa parte, vivendo a fé, orando, dando testemunho, mas sabendo que Deus tem os seus planos e nesses planos nós confiamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre você a bênção e o poder de Deus. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Lembrando as missas no final de semana, sábado às 18 horas, domingo às 9h30 e às 19h30. Fique com Deus.